antes da Bíblia ser escrita, antes dos deuses gregos dominarem o imaginário humano, antes mesmo do Egito erguer suas pirâmides, já existia um nome que ecoava entre os templos de pedra da civilização mais antiga conhecida. Um nome que não representava apenas uma divindade, mas um princípio de poder absoluto. Esse nome era Inanna. Na antiga Suméria, há mais de 5.000 anos, ela era conhecida como a Senhora do Céu. A entidade que governava não apenas o amor e a fertilidade, mas também a guerra, o desejo, a soberania e o próprio destino dos reis. Inanna não era uma figura distante, nem passiva. Ela era ativa, dominante e profundamente presente na estrutura do mundo humano. Nenhum rei governava sem sua aprovação simbólica. Nenhum trono era considerado legítimo sem sua bênção. Ela era o elo entre o céu e a terra, entre o divino e o poder terreno. Mas havia algo que diferenciava Inanna de todos os outros deuses. Ela não aceitava limites. Enquanto outras divindades governavam seus domínios, Inanna olhava além. Ela desejava compreender aquilo que nenhum deus controlava completamente. Ela queria enfrentar o único território que permanecia inviolável até mesmo para os imortais: o submundo, o reino da morte, o lugar onde todas as coisas terminavam, onde todas as identidades se dissolviam e de onde ninguém jamais retornava. Esse reino era governado por sua própria irmã, Ereshkigal, a Senhora do Submundo, a guardiã final de tudo o que vive e inevitavelmente deixa de viver. Ainda assim, Inanna decidiu descer. Não por engano, não por punição, mas por escolha própria. Antes de iniciar sua jornada, Inanna sabia que o risco era absoluto. Ela sabia que estava prestes a cruzar uma fronteira que talvez não pudesse atravessar novamente no sentido contrário. Por isso ela deixou instruções claras ao seu mensageiro, uma entidade fiel que permanecia no mundo superior. Se ela não retornasse após um determinado período, ele deveria procurar ajuda. Ele deveria alertar os outros deuses. Ele deveria garantir que sua ausência não fosse esquecida. Porque mesmo sendo uma deusa, Inanna compreendia a gravidade do que estava prestes a fazer. Ela estava indo para um lugar onde o poder, os títulos e a própria identidade não significavam nada. Para alcançar o submundo, Inanna precisou atravessar 7 portões, e cada portão representava uma perda. No primeiro portão, retiraram sua coroa, o símbolo de sua autoridade divina. No segundo, removeram seus brincos, que representavam sua percepção e seu status. No terceiro, retiraram seu colar, símbolo de sua ligação com o poder celestial. No quarto, removeram o peitoral, que protegia seu centro vital. No quinto, retiraram seu cinto, símbolo de sua força e domínio. No sexto, removeram suas pulseiras, que representavam sua ação e capacidade de intervir no mundo. E no sétimo e último portão, retiraram tudo o que restava. Inanna chegou ao submundo sem símbolos, sem proteção, sem poder aparente. Ela chegou não como uma deusa, mas como uma entidade exposta à mesma vulnerabilidade que todos os seres enfrentam ao cruzar o limite final. Quando finalmente ficou diante de Ereshkigal, não houve cerimônia de honra. Não houve reconhecimento de seu status. No submundo, todas as hierarquias desapareciam. Inanna foi julgada, condenada e morta. Seu corpo foi pendurado, imóvel, sem vida. Uma deusa havia sido derrotada dentro do próprio domínio da morte. Este momento é um dos mais antigos registros da humanidade que descrevem algo profundamente simbólico. O poder, mesmo em sua forma mais elevada, pode ser despojado. Nenhuma posição, nenhum título e nenhuma identidade permanecem intactos diante da realidade fundamental da existência. Mas a história não termina ali, porque Inanna havia previsto essa possibilidade. Seu mensageiro cumpriu sua missão e alertou as forças superiores. O que aconteceu em seguida foi algo sem precedentes. Intervenções foram realizadas, não através da força bruta, mas através de um processo de restauração. O equilíbrio precisava ser mantido. O submundo não poderia ser violado sem consequências, mas também não poderia reter permanentemente
aquilo que possuía uma função além dele. Após um processo complexo, foi permitido que Inanna retornasse ao mundo superior, mas ela não voltou como era antes. Ela voltou transformada. Ela havia atravessado a morte e retornado com conhecimento. Conhecimento que nenhum deus possuía antes dela. O mito da descida de Inanna é considerado por muitos estudiosos como uma das primeiras narrativas de morte e renascimento já registradas na história humana. Este padrão se repetiria em diversas culturas posteriores, influenciando mitos e estruturas simbólicas ao redor do mundo. Mas sua origem está aqui, na antiga Suméria. O que essa história revela não é apenas um evento mitológico, mas um padrão profundo que reflete a própria estrutura da transformação. A descida ao submundo representa o abandono da identidade antiga, a perda das proteções, o confronto com o desconhecido absoluto, e o retorno representa a reconstrução, não como repetição do que existia antes, mas como algo novo, algo que carrega uma compreensão diferente da realidade. Inanna não voltou como uma deusa que nunca havia caído. Ela voltou como a única deusa que havia atravessado o submundo e retornado consciente de sua própria transformação. Ela havia experimentado aquilo que nenhuma outra entidade divina ousou enfrentar diretamente. E ao fazer isso, ela estabeleceu um precedente que ecoaria por milhares de anos. Civilizações desapareceram, impérios caíram, templos foram destruídos. Mas o nome de Inanna sobreviveu, gravado em tábuas de argila, enterrado sob a areia e redescoberto milhares de anos depois. Sua história atravessou o tempo não porque era apenas um mito, mas porque representava algo universal. A travessia pelo desconhecido, a dissolução da antiga identidade e o retorno com uma nova forma de existência. Inanna desceu ao submundo e voltou. E ao fazer isso, ela se tornou uma das figuras mais importantes e enigmáticas de toda a história mitológica da humanidade. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e subscreva o canal. Voltaremos quarta-feira com outra personagem mitológica. Até breve.